16 de novembro, 7h01 da manhã, está começando o Desperta ICL de hoje. Tudo bem? Tudo bem com vocês por aí? Tudo bem? Estamos num estúdio um pouco diferente hoje, porque hoje eu estou no ICL, no Senhor ICL, na sede do ICL em São Paulo. Estou fazendo o programa de hoje aqui, aliás, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, quando começar o ICL Notícias primeira edição, eu estarei no estúdio com os meus colegas, tá? Então o Desperta hoje está sendo feito daqui dos estúdios do ICL Headquarters. O ICL tem um headquarter, você tá achando que não? Tá aqui, ó, tá aqui a prova. Aliás, eu já fiz o programa aqui com o William De Luca uma vez, né? A gente fez um bate-papo, eu e ele aqui, ficou muito legal. Na próxima vez que eu vier, eu vou tentar ver se o William consegue acordar às 5 da manhã para fazer o papo. Não sei se tá rolando, né? Porque se a gente colocar o William De Luca a essa hora da manhã aqui, ele tem programa depois às 5 horas da tarde, vai basicamente ter que começar a morar aqui dentro, né? O que talvez não seja uma má ideia, inclusive. Tem até um sofazinho aqui, o William podia morar aqui, deitar, né? Dormir nesse estúdio e ficar tudo certo. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a quem está chegando por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, claro, principalmente no YouTube. Então, se você está chegando agora, vai, por gentileza, deixando o seu like, clicando no sininho e, por favor, quem puder, compartilhe este programa com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama e também com o seu tio bolsominion para irritá-lo, né? Claro, sempre. Estamos ao vivo também nos nossos parceiros, na nossa mega rede, né? Estamos ao vivo na TVT, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, TV Quirimurê, TV aberta em Salvador e Grande Salvador, lá na Bahia, e também na Rádio Brasil Atual. Sim, este programa é um programa também de rádio, Rádio Brasil Atual em São Paulo e Grande São Paulo. Então, portanto, se você quiser nos acompanhar pela televisão ou pelo rádio, há essas possibilidades também, né? Eu falo isso porque muita gente tem uma limitação de uso de internet, né? Tem um plano um pouco mais barato, não consegue ficar consumindo vídeos o mês todo, né? E se consumir muito no YouTube, por exemplo, o Desperta todos os dias aqui e ficar na programação do ICL até às 11h30 da manhã, que é o que temos ao vivo todos os dias aqui, vai ter problemas porque vai acabar a franquia da internet. Então, se você mora em São Paulo, Grande São Paulo e também na Bahia, você pode nos ouvir pelo rádio ou também assistir pela TV, televisão aberta, tá bom? Coloca no Google aí, TVT São Paulo, você vai ver como é que faz para sintonizar, moleza, TV Quirimurê na Bahia, moleza também, e Rádio Brasil Atual, moleza também, tá bom? É isso. Vamos lá então, gente, que tem bastante coisa no programa hoje, né? Sempre tem, né? Vamos lá, começando então com as notícias do site iclnoticias.com.br. Se você não sabe, nós temos um site, claro, estreou três semanas atrás, se eu não me engano, né? Eu não sei se as pessoas que acompanham o programa com alguma frequência já notaram, mas sempre que eu esqueço uma data, eu falo mais ou menos 3 semanas atrás. É uma dica que eu dou para vocês, inclusive, né? Porque quando você fala mais ou menos 3 semanas atrás, pode ser, por exemplo, 1 mês e meio ou pode ser 15 dias. Sacou? Então, mais ou menos 3 semanas atrás, mas eu acho que é isso mesmo, né? Então, para quem não sabe ainda, por gentileza, temos o site iclnoticias.com.br. Se você tem o hábito de consumir notícias como eu tenho, o hábito, né, de consumir notícias todos os dias, você vai lá, acorda de manhã, vai lá olhar o UOL, vai lá olhar o G1, vai olhar o New York Times. Se você mora fora do Brasil, como várias pessoas que acompanham o Desperta, você vai lá olhar o La Repubblica, o La Stampa, o Corriere della Sera, o Le Monde Diplomatique, o The Guardian, o Telegraph, o New York Times, o Washington Post, o El País, o Público em Portugal, etc. e tal, você pode colocar também agora nos seus favoritos, neste exato momento, o site iclnoticias.com.br. Eu vou esperar que você faça isso agora e enquanto você não fizer, não tem mais programa, tá bom? Avisem quando vocês fizerem, por gentileza. Enquanto isso, eu vou tomar um café, né? Já fizeram já, gente? Colocaram já? Eu não estou conseguindo ler os comentários de vocês hoje. Colocaram? Tá no favorito já? Então tá bom, então vamos continuar o programa. Vamos lá. iclnoticias.com.br, onda de calor atinge 2.700 cidades no Brasil e deve durar até sexta-feira. A onda de calor que atinge principalmente as regiões sudeste e centro-oeste deve durar até sexta-feira, dia 17, portanto conhecido como amanhã também. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Em boletim atualizado foram listados 2.707 municípios, lembrando que o Brasil tem 5.550 municípios, né? Então a gente está falando de mais da metade do país. Mais da metade do país em termos de município, não em termos de população, né?
afetados pela onda de calor. Além de todas as cidades situadas no centro-oeste, no sudeste e também no estado de Rondônia, a relação inclui aquelas localizadas no sul do Piauí, do Maranhão, de Tocantins, do Pará e do Amazonas, e também no sudoeste da Bahia e no norte do Paraná. Na classificação do INMET, as ondas de calor que se configuram quando a temperatura se mantém ao longo de pelo menos 5 dias, 5 graus acima da média esperada para o mês. A marca de 40 graus Celsius tem sido superada nos últimos dias no Rio de Janeiro, em Cuiabá e também em muitas cidades do interior do Brasil, como Corumbá, Água Clara, em Mato Grosso, São Romão e Coronel Pacheco, em Minas Gerais, e Seropédica, no Rio de Janeiro, e também Ibotirama, na Bahia. Olha, eu diria que a sensação de 40 graus Celsius ela vem sendo atingida em várias... Eu estava em Brasília ontem e não é que estava muito melhor do que isso, não. Estou em São Paulo hoje e ontem em São Paulo foi um dia absurdamente quente também. Aliás, deu uma chuva tremenda em algumas regiões da cidade de São Paulo ontem, inclusive a cidade onde eu estava, e tivemos aí um pico de queda de energia, para variar, né? Tive que subir 8 andares de escada, tá bom? Eu vou mandar a conta para Enel. Atenção, Enel. Muito obrigado, viu? Tive que subir 8 andares ontem, morrendo de cansaço de escada no hotel, porque o elevador foi para as cucuias. Muito bem, gente, vamos lá então. Israel rejeita a solução da ONU que cria pausa humanitária em Gaza e manterá ataques. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma proposta que pede pausa humanitária nos bombardeios israelenses na faixa de Gaza e a retomada de serviços essenciais no relatório. No documento, a comunidade internacional também demanda pela libertação imediata de reféns sequestrados pelo Hamas. O texto foi endossado por 12 nações. É uma proposta de Malta, né? Estados Unidos, Reino Unido e Rússia se abstiveram. Essa proposta é muito parecida com a proposta do Brasil. Muito parecida. Que pede basicamente duas coisas que o Brasil já havia pedido antes, né? Corredores humanitários, cessar-fogo, devolução dos reféns. Esses são os 3 pilares, tá, gente? Tudo que foi discutido em torno disso foram aquelas coisas que os países, isso aqui eu não quero, isso aqui coloca, isso aqui eu não gosto, tem que chamar o Hamas de terrorista, não tem que chamar de terrorista, tem que falar que Israel é bandido, tem que falar que não é, tem que falar que o Netanyahu é bandido, aquela coisa toda, tá? O suco da parada mesmo, inclusive desde a resolução que foi tentada no Conselho de Segurança da Rússia, que foi a primeira. O suco da parada é devolução dos reféns, cessar fogo imediato, abertura de corredores humanitários para que as pessoas pudessem sair. Essa é a discussão. A proposta do Brasil foi rejeitada. A proposta de Malta agora foi aprovada. Muito bem. O que parece para todo mundo na comunidade internacional é o seguinte: quando o Brasil fez a proposta, tinha mais ou menos 5 mil mortos em Gaza. Agora tem 11 mil, né? Então, acho que nós chegamos no magic number do Joe Biden, né? O número mágico que não é mais aceitável matar tanta gente. 5 mil, aparentemente, podia, né? Agora, 11 mil já não pode mais. Então, mais ou menos por aí está indo o raciocínio dessa coisa, né? De acordo com a agência de notícias internacionais, o Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu um comunicado rejeitando a resolução da ONU. O embaixador de Israel na organização, Gilad Erdan, afirmou que o texto é desconectado da realidade e os ataques continuarão até que o Hamas seja destruído e os reféns sejam libertados. Portanto, literalmente, o governo Netanyahu está andando para a ONU. O que é que a ONU pode fazer nesses casos? Muito pouco. Essa é a grande verdade, né? Vamos lembrar que há sempre 2 pesos e 2 medidas nas coisas da política, né? Óbvio, né? A gente fala muito do Tribunal Penal Internacional de Haia. Bom, quem foram os condenados do Tribunal Penal Internacional de Haia até hoje? Só ditadores sanguinários e autocratas e etc e tal, do continente africano, por exemplo. Nem o europeu jamais. George Bush, né? O Bush pai e Bush filho foram para o Tribunal Penal Internacional pelo que fizeram no Afeganistão, no Iraque? Não, né? Então tá, é importante saber disso, né, gente? ONU, o que a ONU pode fazer agora? Basicamente nada. Basicamente nada. O que é que os países do mundo em conjunto poderiam fazer? Por exemplo, o que fizeram em relação à Rússia. Bloqueio econômico. No dia seguinte à invasão da Ucrânia, começou um bloqueio econômico severo em relação à Rússia.
inclusive atingindo pessoas privadas. Sabe aqueles bilionários que estavam a vida toda em Londres comprando time de futebol? O dono do Chelsea, não sei o quê. Esse dinheiro sempre foi muito bem-vindo, né? No Reino Unido. Para essas pessoas, né? O dinheiro dessas pessoas sempre foi muito bem-vindo. De uma hora para outra, parou de ser bem-vindo. Teve confisco de bens, teve uma série de coisas, né? Poderia fazer isso com Israel agora. Será feito? Não, não será feito. Né? Por quê? Por que não? Porque é assim que é. Porque o alinhamento, principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha com Israel é automático. Sempre. Sempre foi. Desde o começo. Nunca há divergência. Né? E para além disso, claro, há uma dúvida se esses bloqueios funcionam de fato. Está funcionando na Rússia, será? A Rússia sabia, né, que não ia conseguir mais vender petróleo para os Estados Unidos. Aí a Rússia hoje vende petróleo para a Índia. E a Índia vende para quem? Para os Estados Unidos. Né? Então há uma série de fluxos que podem ser feitos, que passam por cima desses bloqueios. Então, na verdade, há pouca coisa que a ONU dessa maneira pode fazer. No limite, o que a ONU poderia fazer? A ONU tem poder bélico também, né? A ONU pode montar aquelas chamadas missões de paz. Inclusive, o próprio Brasil já montou uma missão de paz, entre aspas, né? No Haiti, que era liderado pelo general Augusto Heleno, para quem não lembra, né? E que apareceram várias coisas muito esquisitas lá, inclusive denúncias em relação aos soldados brasileiros e oficiais brasileiros sobre estupros, assassinatos, né? Coisa que nunca foi investigada direito, aliás, né, general Heleno? Nunca foram a fundo investigar o que aconteceu lá. A ONU poderia montar uma dessas missões de paz, eventualmente, por exemplo, e poderia chegar em Gaza. Fará isso? Claro que não. Óbvio que não fará isso, né? Ai, ai. Muito bem. O Jamil Chad trouxe um dado aterrorizante aqui, né? 1 em cada 57 palestinos já foi morto ou ferido, segundo o Jamil Chad publicou hoje lá no UOL. Então, para a gente ter aí uma ideia, né, do que está acontecendo. Numa declaração realizada na manhã desta quinta-feira, o chefe dos direitos humanos da ONU, Volker Turk, apresentou o que é o informe mais duro sobre a situação em Gaza até agora. Nos poucos hospitais que ainda funcionam, os médicos operam crianças que gritam sem anestesia, usando telefones celulares como luz, alertou o Turk, né? Segundo ele, os ataques sobre Gaza ocorrem em uma intensidade raramente vista neste século. 1 de cada 57 palestinos já foi morto ou ferido. Quem está falando isso não é o Che Guevara, não é o Mao Tse Tung, né? Não é o MST, né? Porque tem gente que tem uma certa dissonância cognitiva, que só consegue entender o mundo, né? A partir de um entendimento concreto, né? Tem adulto que parece criança de 4 anos, né? Não consegue entender a nuance de nada, absolutamente nada. Isso aqui, quem está falando, eu vou ler de novo aqui, ó. Segundo ele, os ataques sobre Gaza ocorrem em uma intensidade raramente vista neste século. Século. Quem está falando isso é o chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, tá bom? E é o que eu já falei, né? A gente lê feridos em Gaza não é o que vocês imaginam não, tá, gente? Feridos em Gaza é... As imagens que a gente tem visto circular pela internet mostra o que é um ferido em Gaza. Não é uma pessoa que quebrou um dedo. Definitivamente não é alguém que arranhou o braço. São coisas terríveis, né? A gente não está trazendo essas imagens aqui, obviamente. Não há condição de mostrar as imagens. Não há condição de mostrar as imagens. Agora, quem usa a rede social já deve ter topado com algumas. E são realmente, assim, de você perder a fé na humanidade, né? Você olhar aquelas coisas. Vamos lá, então? Olha aqui que importante isso aqui, gente. Uma matéria publicada pelo New York Times ontem. Ela está em português, quem quiser ler, está lá na Folha de São Paulo. A tradução é bem ruim, tá? Parece uma tradução feita de Google Translate, mas assim, dá para entender, tá? New York Times reúne evidências de que foguetes de Israel atingiram o maior hospital de Gaza.
Tel Aviv culpa combatentes palestinos, mas análise de fotos e vídeos aponta para a autoria das forças israelenses. Minutos depois da 1 da manhã desta sexta-feira, enquanto a luta ativa ocorria entre as forças israelenses e os militantes do Hamas, um projétil atravessou o maior complexo médico de Gaza e caiu no centro do pátio do hospital Al-Shifa, um local onde milhares de deslocados na faixa de Gaza haviam procurado abrigo. Ele caiu a poucos metros de Ahmed Hijazi, uma personalidade das redes sociais que tem documentado o conflito. Ele fez um vídeo do projétil voando e em seguida de um homem em agonia com a perna mutilada pelo impacto. E é assim que abre essa matéria do New York Times. Uma reportagem extensa, que analisou não só imagens feitas por pessoas que estavam lá, ou seja, conseguiu analisar mais uma vez, o New York Times já tinha feito um trabalho semelhante anteriormente, a trajetória dos mísseis ou foguetes, ou seja lá o que for, e comprovaram mais uma vez que a trajetória dos foguetes, dos explosivos que atingiram o hospital, famoso caso do hospital Al-Shifa, partiram do território israelense, né? Eu quero ver onde estão as centenas de pessoas que foram me encher o saco no Twitter. Pede desculpa, Demore, porque não sei quem falou que era um foguete do Hamas. A conta anônima aqui que pegou umas imagens do Google Earth. Cadê essas pessoas agora? Cadê os valorosos jornalistas que disseram que combateram o Bolsonaro no Brasil e estão no colo do Benjamin Netanyahu? Passaram dias gastando energia com essa história do hospital. Para quê, aliás? Para quê? É como se fosse o único hospital, o caso do hospital fosse o único caso da guerra. Todo o resto está ótimo. Cadê essa galera agora? Que foi pedir para a gente pedir desculpa por estar dizendo que, obviamente, o maior suspeito de ter bombardeado o bendito hospital era Israel. Quem mais seria? Quem está bombardeando Gaza? É a Madre Teresa de Calcutá ou é o exército de Israel? Quem é o principal suspeito de bombardear o hospital? Né? A gente tá no nível que tem que começar a pedir desculpa para falar o óbvio em rede social, né? Horas depois da explosão final, o exército de Israel culpou os combatentes palestinos, não especificados, dizendo que um projétil desviado do Hamas ou da Jihad, não sei o quê, tinha atingido o hospital. Mas pelo menos 3 projéteis que atingiram parecem ter sido munição israelense, diz aqui o New York Times, de acordo com fotos de fragmentos de armas coletados e verificados pelo New York Times e analisados por especialistas. Tá bom? Então, tá enterrada de uma vez por todas essa história, né? A ONU se declarou horrorizada com a operação israelense dentro do hospital Al-Shifa, em Gaza. Soldados deixaram o local após interrogar dezenas de civis. Netanyahu rebate críticas e diz que não há lugar em Gaza que as forças de Israel não consigam alcançar. Bom, isso nós já sabemos, né? Vamos lá, voltar aqui para o iclnoticias.com.br. Prefeituras lideradas por primos de Lira contrataram 8 milhões de empresas da família. Pauline de Fátima Pereira Albuquerque exerce um papel central no clã comandado por Arthur Lira. Isso aqui, reportagem publicada lá no iclnoticias.com.br em parceria com o site De Olho nos Ruralistas. Ela é a principal ponte entre o império agropecuário e a face política da família em Alagoas. Entre os bois e as urnas mora o uso da máquina pública para beneficiar os negócios dos Pereira, né? Reportagem importante, extensa, está lá na capa do iclnoticias.com.br, mostrando mais uma vez como Arthur Lira opera na política brasileira. São várias matérias já, né, gente, em relação ao Arthur Lira, né? E segue por aí, né, equilibrando-se entre mortos e feridos, né? Arthur Lira segue vivão na política brasileira. Então, quem quiser ler, tem um dossiê, né, que identificou 13 licitações vencidas por empresas do clã dos Pereira em municípios comandados por parentes do presidente da Câmara em Alagoas. Lembrando que no ano que vem tem eleições municipais, né? Então, o dinheiro deve estar rolando num nível que a gente não tem ideia, né?
Muito bem, ó, antes de passar aqui para um outro caso, eu queria só mostrar rapidamente, eu acabei pulando aqui. Caio, vamos por gentileza mostrar, tem um vídeo que eu separei aqui, importantíssimo, né? O que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa que é previsível e perigosa, que é o seguinte. Há um grande grupo de pessoas espalhadas pela internet e fora dela que respondem, inclusive financeiramente, a um lobby e uma pressão que são feitos pelo governo Netanyahu. Atenção, importante. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Para vocês não errarem também, porque isso é importante de fato. E aí a gente vai separar uma coisa de outra coisa. O lobby que é feito no mundo todo hoje para fazer pressão em cima de jornalistas, de colunista, de repórter, de editor, de dono de site, de dono de jornal, de dono de emissora de televisão, ele é real, ele é um investimento milionário, eu estou falando em milhões e milhões e milhões de dólares, em vários países do mundo, inclusive no Brasil, mas ele não é feito, atenção gente, eu já falei isso várias vezes no programa, eu vou repetir de novo isso aqui, né? Porque a gente prestar atenção em coisas importantes nunca é demais. Ele não é um lobby judeu, ele não é um lobby da comunidade judaica. A comunidade judaica, gente, ela é super diversa. Não existe essa história de a comunidade judaica apoia X. A comunidade judaica diz, isso não existe. Isso é falso, tá bom? Então não é um lobby judeu. É errado falar isso. Não existe aquela história, porque isso é um preconceito e isso é, no limite, racismo. Você falar, tem um lobby judeu, os judeus estão secretamente reunidos em tais lugares e eles estão fazendo um lobby. Não, vamos lá, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Há sim um investimento de milhões de dólares em propaganda que jorra para várias entidades, ONGs e etc e tal. No Brasil, a mais proeminente delas nas últimas semanas é uma ONG chamada Stand With Us, que é tocada por um cidadão chamado André Lages. Esse cara tá todo dia na imprensa, é Globo News, é Jornal Nacional, é capa do Estadão, né? Ninguém se pergunta como que a ONG se financia, quem são os financiadores, por que a gente quer saber os financiadores? Porque você só sabe os interesses de alguém quando você sabe quem paga a conta. É evidente isso, né? Então, há um lobby organizado do governo Netanyahu, tá bom? Pensa na nossa realidade aqui. Você brasileiro que não votou no Bolsonaro, que discordava do Bolsonaro, você se sentiria representado se alguém encontrasse você numa viagem no exterior, por exemplo, e falassem: o Brasil está fazendo tal coisa, o lobby brasileiro, você brasileiro, você ia falar: não, peraí, eu não votei no Bolsonaro. Quem está tacando fogo na Amazônia e incentivando o garimpo ilegal, não é um brasileiro, não são os brasileiros, né? É o governo Bolsonaro. Então nós estamos falando aqui do governo Netanyahu. São coisas diferentes. E aí, muito bem, dado o ponto, o que é que tem acontecido com alguma frequência? Há toda uma estratégia de comunicação, ela é bem evidente, bem clara, bem simples de identificar, né? São sempre repetidas as mesmas frases, o script do debate é o mesmo, então abre-se aparentemente para um debate em relação à paz no Oriente Médio. Mas conforme as portas vão se fechando no debate, ou seja, conforme vai rolando antagonismos de opiniões, é um funil que rapidamente chega no seguinte fato, que é o que a gente vai mostrar no vídeo aqui agora. Caso não haja mais saída, você acusa o seu interlocutor de negar o holocausto e de ser antissemita. Isso tem acontecido com muita frequência. Muita frequência. E isso é proposital. Isso é proposital para quê? Para constranger, humilhar e fechar a possibilidade de debate. Então, se você se posiciona contra o que o governo Netanyahu está fazendo, se você se posiciona contra o que o exército de Israel está fazendo, se você chama o que acontece em Gaza de massacre,
Se você chama o que acontece em Gaza de apartheid e de limpeza étnica, em algum momento muito breve, alguém vai acusar você de antissemita. Isso tem acontecido com muita frequência. E isso é muito perigoso. Muito perigoso, de fato. Por quê? Não é assim que as coisas funcionam. Mas isso é proposital, tá bom, gente? Então agora, prestem atenção nisso aqui. O apresentador da rede de TV Al Jazeera entrevistou o antigo embaixador dos Estados Unidos em Israel, o David Friedman, e fez algumas perguntas para ele. Vejam o andamento da conversa e vocês vão entender exatamente o que eu acabei de explicar aqui. Vamos lá, Caio. It's been proven with certainty that the headquarters of Hamas is under the Al-Shifa hospital in Gaza City. Now, you know what happened a couple of days ago? Proven by Hamas had a big hold on. Mark, are you going to let me finish? I can't allow you to. I cannot allow you to say 15 things that are unfactual and not be challenged on them. I'm happy to let you talk, but I'm going to ask clarifying questions. You're going to tell me what's factual? Mark, Yes, I spent 5 years of my life studying this, living it. When was the last time you were in Gaza, Mark? When was the last time you were in Gaza? 18 months ago. When was the last time you were in Gaza? When was the last time you were in Gaza? A few years ago. Okay, so you said Al-Shifa Hospital has been proven Hamas headquarters. What independent reference, what source, what investigation has proven that? Who has proven that it's an Al-Shifa hospital? Since it's been a proven fact, who proved it? So now we're going to get into this basic like Holocaust denying idea that evidence that Israel has shown is not valid. I mean, is that what you're doing? Do you deny that people were raped? Are you going to deny stuff? Everybody that challenges you is not doing Holocaust denial. You said that it's a Hamas headquarters. I simply asked you for evidence of it. I said who, and you immediately equated it to Holocaust denial. Israel has presented evidence. Ask the CIA. Ask anybody who studies the CIA, this. sir. Yeah. You don't trust the government. You don't trust the American government. You don't trust the Israeli government. Who should we trust? Hamas? You want to trust Hamas? Go ahead, trust Hamas. Tá aí, né? Sacaram o mecanismo? Tem acontecido com muita frequência. Muita frequência. O cara, o jornalista, colega, simplesmente pergunta pro ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel. Quais são as fontes independentes que dizem que o Hospital Al-Shifa era um quartel-general do Hamas? O cara fala, eu tenho não sei quantos anos de estudo. E o jornalista pergunta de novo, não, mas eu quero saber quais são as fontes que provam, onde estão as provas. Rapidamente o cara dá um salto e fala, você está negando o Holocausto. É um completo absurdo. Não concordam comigo? Mas tem acontecido com muita frequência. Todas as pessoas que se contrapõem de modo mais forte em relação ao que o governo Netanyahu está fazendo, elas serão em algum momento acusadas de negar o Holocausto e de serem antissemitas. Tá bom? Isso é feito para constranger. Para colocar a pessoa em uma posição em que ela pense 2 vezes antes de falar de novo. Agora, recado para quem acha que isso vai funcionar. Pelo menos comigo, não vai. Boa sorte. Tá bom? Muito boa sorte. Isso não vai acontecer. Vamos lá, gente. Olha só. Essa notícia aqui é uma notícia escandalosa. Eu vou pedir para vocês, quem puder, por gentileza, compartilhar essa notícia depois também. Ela está publicada no iclnoticias.com.br. Vamos lá. Vocês lembram do caso da Mariana Ferrer? Mariana Ferrer, uma menina que frequentava uma casa de espetáculos, uma danceteria em Florianópolis. Em um determinado momento, ela alegou na justiça que foi estuprada pelo empresário chamado André Aranha na boate, né? O processo correu. No começo do processo, o promotor, pegando as provas da investigação, que eram várias, inclusive laudos, né? O promotor ofereceu denúncia para a justiça para condenar o André Aranha, tá? Assim começou esse caso. No meio do caminho, mudou o promotor do caso. Entrou um outro. Esse outro, chamado Tiago Carriço, assim que ele entrou,
ele pegou o trabalho do colega dele, jogou no lixo, fez um outro trabalho e pediu para inocentar o empresário André Aranha. Tá bom? Essa é a história base do caso Mariana Ferrer. Muito bem, o que aconteceu em seguida? Teve uma audiência do caso. A Mariana Ferrer, via remota, foi ouvida no caso por um juiz chamado Hudson Marcos, e lá estava também o procurador Tiago Carriço. O site Intercept Brasil publicou o vídeo dessa audiência, e isso aí ficou conhecido no Brasil todo, né? Nessa audiência, a Mariana Ferrer é humilhada pelo advogado, um advogado chamado Gastão, conhecido também em Santa Catarina como Gastãozinho, né? Gastãozinho humilha a Mariana Ferrer na audiência e o promotor e o juiz nada fazem para impedir. Muito bem. O que aconteceu a partir disso? O promotor e o juiz processaram a jornalista Shirley, né? Que é a jornalista que publicou a matéria, a Shirley Alves, uma excelente jornalista de Santa Catarina. Processaram ela por danos morais, porque afinal de contas, que absurdo você estar publicando esse vídeo mostrando como a gente agiu nessa audiência. O Conselho Nacional de Justiça puniu o juiz Hudson Marcos. A punição mais branda, tá, gente? Foi lá e deu um puxãozinho de orelha nele, tá? Foi lá e falou, ó, não faz mais isso. Foi punido com uma advertência. Ou seja, para o CNJ, a reportagem do Intercept estava correta. Entenderam? O Intercept publicou a matéria, o CNJ puniu o juiz. Então o CNJ está falando o seguinte, realmente o senhor não cumpriu com o seu dever na audiência. Permitiu a humilhação da vítima, porque a Mariana Ferrer era a vítima, a denunciante. O que aconteceu agora? Vejam isso aqui, ó. A Shirley Alves, a jornalista que publicou a matéria no Intercept, que, portanto, mostrou ao Brasil todo o que aconteceu naquela audiência, e, inclusive, por conta dessa matéria, o nosso Congresso aprovou uma lei, chamada Lei Mariana Ferrer, por causa da matéria. E é uma lei que tenta, no máximo, proteger vítimas de casos como o da Mariana Ferrer em audiências. É uma série de protocolos, uma série de procedimentos e punições eventuais para os operadores do direito que fizerem o que fez o senhor Hudson Marcos nessa audiência. Então, não só a reportagem foi importante, como ela causou a punição do juiz e uma nova lei. Então, a importância da reportagem fala por si, né? Agora, a juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, a doutora Andréia Cristina Rodrigues Studer, vamos repetir, Andréia Cristina Rodrigues Studer, condenou a Shirley Alves, a jornalista brilhante que publicou a reportagem, à prisão, e ao pagamento de R$400 mil de multa para o juiz e para o promotor. Eu vou repetir. A Shirley Alves publicou a reportagem no Intercept. Por causa da reportagem dela, o Congresso criou uma nova lei para proteger vítimas em audiências judiciais. O Conselho Nacional de Justiça reprimiu o juiz oficialmente. Isso vai ficar no currículo do juiz Hudson Marcos pela vida toda. Uma advertência, isso fica no currículo, tá, gente? O juiz recebeu uma advertência. E apesar disso tudo, a doutora Andréia Cristina Rodrigues Studer, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, decidiu o que aparentemente é uma decisão corporativa e, na minha opinião, não estou falando da senhora não, doutora juíza, estou falando da sua decisão. A sua decisão é nojenta, repugnante, tem fede a corporativismo, tem assim, ó,
Eu não consigo nem respirar e imaginar o fedor de corporativismo que tem essa sua decisão. Tá bom, doutora? Não estou falando da senhora, né? Porque daqui a pouco aparece a juíza falando que eu estou falando que ela... Não, estou falando da sua decisão. Posso criticar o seu trabalho publicamente, não posso, doutora? Ou a senhora vai me condenar a pagar 400 mil reais para a senhora também? Né? Ou eventualmente um juiz aí que senta na mesa ao lado fará o serviço? Acho que não, né, doutora? Estamos num país democrático, estou criticando a sua decisão, o seu trabalho, que é público. Que é público e, inclusive, é pago por mim e pelas pessoas que nos assistem. Né? O seu salário, a sua estrutura, tudo. Quem paga somos nós. Então eu estou falando que a sua decisão é uma decisão nojenta. Condenar uma jornalista à prisão, doutora. Prisão, doutora. 400 mil reais? Vem cá, o juiz Hudson Marcos e o procurador Tiago Carriço, eles estão usando a justiça para enriquecimento próprio? É um meio de acumular fortuna? É isso? Isso aqui passa de todos os limites. Vamos dar um exemplo? Olha aqui, ó. Doutora Andréa Cristina. Eu vou usar o Google para a senhora, para a gente ter uma base, porque senão assim a gente perde o parâmetro e tira o pé da realidade, doutora. Eu acho que às vezes é importante usar o Google, sabe? Eu acho o Google uma ferramenta interessante. Fácil de usar, grátis, né? Qualquer pessoa com acesso à internet consegue. Então eu fui ao Google fazer uma pesquisa simples, porque eu imaginei o seguinte, vamos lá. Raciocinem comigo aqui. Doutora Andréa Cristina, vamos lá também. Vamos todo mundo junto aqui dar a mão agora, tá? Vamos pensar em proporcionalidade. A senhora diz que o trabalho da Shirley, publicado no Intercept, atingiu a honra do juiz e do promotor em uma escala nacional, e isso enseja duas coisas importantes. Que cada um deles receba 200 mil reais da jornalista, 200 mil reais da jornalista, e que a jornalista seja condenada à prisão. Inicialmente, pelo menos a senhora não pediu regime fechado, né, doutora? Prisão em regime aberto. Acontece que, se mantida a condenação, a Shirley perderá o réu primário. O que não é pouco. Aí vamos para a proporção disso. Eu fico imaginando. Interessante a decisão da juíza, né? Então eu posso imaginar que, por exemplo, a Shirley Alves, que é uma jornalista brilhante, excelente repórter, sempre foi. Eu conheço a Shirley há muitos anos. Acompanho o trabalho dela, já editei matérias da Shirley. A Shirley é uma pessoa correta, para além de tudo correta, né? E quem acompanha o Desperta sabe que tem uma coisa que eu não sou, é corporativista com jornalista, né? Tem muito jornalista picareta por aí. Tem, assim, ó. Não é o caso da Shirley. Mas a Shirley não tem uma dimensão, né? A Shirley não está sentada na bancada do Jornal Nacional. A Shirley não tem uma dimensão de tudo que ela fala atingir num nível absurdamente alto milhões e milhões e milhões de pessoas. Então fiquei imaginando, vou procurar ações em que o Bolsonaro foi condenado em crimes parecidos com esse, né? Por ter ofendido a honra de outras pessoas. Porque eu fiquei imaginando, se a Shirley vai ter que pagar 400 mil reais e ser condenada a 1 ano de prisão, eu imagino que o Jair Bolsonaro, quando era presidente da República, ocupando o cargo mais importante do país, o cargo com mais visibilidade do país, qualquer frase que ele fala vira notícia imediata em todos os sites, jornais, portais, rádios, televisões. Então, quando o Bolsonaro for condenado por danos morais, por ter ofendido alguém, o Bolsonaro vai pagar uma multa de 40 milhões de reais
e vai ser condenado a 20 anos de prisão. Não é? Shirley, 400 mil e 1 ano de prisão. No espaço que ela tem. Bolsonaro, 20 anos de prisão. Vocês estão acompanhando a minha lógica? Então vamos lá. TJ de São Paulo mantém condenação de Bolsonaro por ofensas à jornalista Patrícia Campos Melo. A 8ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do Jair Bolsonaro por ofensa à insinuação de cunho sexual contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Por 4 votos a 1, os desembargadores mantiveram a decisão da primeira instância e aumentaram a indenização de 20 para 35 mil reais. Então nós temos o seguinte. Vamos lá. Doutor André Cristina, vamos lá. Força, doutora. Vamos dar a mão que... Vamos se ajudar aqui, doutora. O Bolsonaro, presidente da República, com todo o impacto que tem uma declaração de um presidente da República, insinuou que a jornalista Patrícia Campos Melo estava trocando informações por sexo. Essa foi a insinuação direta do Bolsonaro, tá bom? Direta. Ele insinuou que a Patrícia Campos Melo, para obter informações para publicar reportagens, ela, no limite, foi o que o Bolsonaro falou, de um modo absurdo, nojento, vil, como sempre o Bolsonaro, no limite, se prostituía, tá? Dando o salto lógico evidente, chamou a jornalista de prostituta. Foi isso que o Bolsonaro fez. E por isso foi condenado. Condenação do Bolsonaro, 35 mil reais. Prisão? Não. 0. Nem um dia. 0. Shirley Alves não falou que ninguém está se prostituindo em troco de nada. Não acusou ninguém de trocar sexo por nada. Não fez nenhuma calúnia, difamação absurda como a do Bolsonaro. Simplesmente publicou o vídeo da audiência da Mariana Ferrer, onde ela, como vítima, é humilhada, e por conta dessa humilhação o juiz foi punido pelo CNJ, e por conta da publicação da reportagem há uma nova lei no país hoje chamada Lei Mariana Ferrer. Punição da doutora Andréa Cristina Rodrigues Studer em relação à jornalista, 1 ano de prisão e 400 mil reais de multa. É um completo absurdo. É de uma cara de pau inacreditável. Né? A decisão, viu, doutora? Não estou falando, vamos de novo aqui, não estou falando da senhora. Sequer conheço a senhora. Pode ter as melhores intenções do mundo. Né? A sua decisão é absurda. Eu gostaria, inclusive, de olhar as decisões da doutora Andréa Cristina na 5ª Vara Criminal. Porque eu posso imaginar que, por exemplo, se nesse caso aqui é 1 ano de prisão e 400 mil em multa, eu posso imaginar que a doutora aplica multas lá, né? Outro caso mais grave aqui é 5 milhões de multa. 12 anos de prisão. Será, doutora Andréa Cristina, que se a gente for olhar as suas decisões, a gente vai encontrar alguma lógica para respaldar essa decisão? Ou essa decisão é uma decisão exótica? Para usar uma palavra que dá para usar. Será que essa sua decisão está em linha com as decisões que a senhora toma? Ou essa decisão é uma decisão exótica? Outra pergunta, a senhora já julgou outros casos em relação aos jornalistas? Vai sempre nessa linha? É uma pergunta importante. O caso vai subir agora, claro, né? Para o tribunal em Santa Catarina. Dificilmente essa decisão vai ser reformada num nível aceitável em Santa Catarina e depois a torcer para que a defesa da Shirley Alves consiga levar isso para tribunais superiores e tirar esse caso de Santa Catarina, porque claramente este caso, sendo julgado em Santa Catarina, é um caso contaminado.
contaminado. Não tem como separar uma coisa da outra. O juiz que é o alvo da reportagem, ele é colega dos juízes que estão julgando o caso. Não há como separar, por mais boa vontade que as pessoas tenham. A defesa do Intercept, inclusive, pediu já no começo desse caso para tirar o caso de Santa Catarina, para conseguir jogar o caso numa arena justa, que o caso não fosse analisado e julgado por colegas do senhor Hudson Marcos, o juiz da audiência do caso Mariana Ferrer. E a justiça não permitiu que isso acontecesse. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Vocês lembram da juíza do sorvete, da pandemia? A Ludmila Lins Grilo? Lembram dela? Que ficou tomando sorvete no shopping com a máscara baixada? Estimulando as pessoas a não usarem máscara durante a pandemia? Então, essa doutora me processou. Sabem onde foi o processo? Na comarca onde ela atua. Qual é a chance que eu tinha de ganhar aquele processo? Nenhuma. Tanto é que não ganhei. Tanto é que perdi. Nenhuma chance. Qual foi meu pedido na época? Tirar o processo daquela vara. A pessoa estava trabalhando numa cidade no interior de Minas Gerais chamada Unai, sentado o dia inteiro tomando cafezinho com o juiz que ia me julgar. Eu fiz uma petição, falei, eu não quero ser julgado nesse foro. Eu quero que isso saia daqui. Como que eu vou ser julgado pelo colega de cafezinho da pessoa que está me processando? Onde está a paridade de armas? Como é que eu vou conseguir me defender desse jeito? Obviamente eu não ia conseguir me defender e perdi o processo. O caso da Shirley Alves é a mesma coisa. Como que esse processo vai ser julgado pelo colega que senta do lado do juiz, que era o juiz do caso Mariana Ferrer? É impossível vencer. É um processo que você já entra perdendo. E aconteceu o que se previa, né? Então agora vamos ver se a coisa anda para algum lugar que não seja esse lugar absurdo, né, de condenação da Shirley Alves. Mando aqui minha solidariedade para a Shirley, falei com ela ontem já, inclusive, e espero que as coisas andem a contento daqui para frente, né? Vamos ver como é que vai ser a coisa. Bom, vamos lá, gente. Seguindo aqui, lá a reportagem publicada no UOL, em 8 estados, 90% das vítimas da polícia são negras, diz pesquisa. Uma pesquisa divulgada hoje revela que, em média, 9 em cada 10 vítimas da polícia têm a pele negra em 8 estados brasileiros: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação pela Rede de Observatórios da Segurança. Foram registradas 4.219 mortes em intervenções policiais em 2022 nesses estados. Desse total, 3.171 registros informam a cor, raça das vítimas. São negras 87% delas. Duas coisas me chamam a atenção, né? Em 8 estados do Brasil, a polícia matou o equivalente a mais ou menos a metade do número de assassinados em Gaza até o presente momento. A gente está aí acompanhando Gaza, familiarizado com o número de mortos, já passa de 11 mil. Só a polícia no Brasil, em 8 estados, não é no Brasil todo não, tá? Em 8 estados, 8, matou o equivalente a quase metade dos mortos de Gaza. É muito fora da realidade, né, gente? Tem gente que acha que isso aqui é combater o crime. Tá adiantando muito, pelo que a gente está vendo, né? E aí, quando o registro policial informa a raça e a cor da pessoa, nós temos esse dado. Quase 90% dos assassinados pela polícia nesses estados são negros. Então tá aqui, mais uma vez, de novo, nada que a gente não saiba, óbvio, nada que a gente não saiba, mas sempre é importante, né? Quando a gente tem documentação, comprovação, ciência no limite, está sendo feito aqui, né? Tá aqui, ó. Não é uma opinião. Quem a polícia mata no Brasil? Não é uma opinião. Eu acho que mata mais pessoas negras. Não é, tá aqui. Já há vários estudos em relação a isso. Quem mais é prejudicado no Brasil com a tal da guerra às drogas?
Homens, jovens, negros, com pouco estudo, moradores de periferia no Brasil, pobres. Esse é o perfil demográfico. Isso é uma coisa já conhecida já, né? Perfil demográfico de pessoas presas no Brasil por porte, posse de droga ou tráfico. Perfil demográfico de pessoas assassinadas pela polícia no Brasil. Homens, jovens, negros, moradores de periferia, com baixa escolaridade e pobres. Esse é o perfil das pessoas que a polícia brasileira mata num verdadeiro extermínio da juventude negra do país, que acontece todos os anos. 4.219 assassinatos pela polícia em 8 estados. É uma meia Gaza, gente. Muito bem, vamos lá, seguindo aqui, o que mais temos aqui? Vamos encaminhar para o final do programa. Tem coisas que só o Brasil, né, cara? O pessoal da revista Fórum publicou um vídeo que está rolando pelas redes sociais. Bolsonarista se joga embaixo de viatura durante ato em Copacabana. Teve um protesto, né, no 15 de... Ontem foi a proclamação da República, né? E aí aquela galerinha, festa estranha, gente esquisita, né? Aquela galerinha foi pra rua de novo. Em Copacabana teve um protesto, né? Sei lá, comemoração, não sei, enfim, né? Uma reunião Minion, né? E, sei lá, 12 pessoas e meia, um papagaio e um cachorro, né? Não deu quase ninguém. E aí os bolsonaristas tentaram fazer um ato de manifestação na praia de Copacabana e tal, como diz aqui a revista Fórum. O ato tinha, claro, o contorno político das pautas antidemocráticas, como sempre, né? O ato golpista, né, gente? Eles voltaram, eles estão aí, né? O retorno. E aí, em meio à ação, uma cena insólita foi registrada. Um dos bolsonaristas revoltados com a ação dos agentes da prefeitura se jogou sobre o asfalto quente embaixo da viatura na tentativa de impedir que o veículo avançasse. Porque a polícia estava ali, né, tentando liberar o trânsito, aquela coisa toda, né? Nós temos o vídeo aí, vamos ver o vídeo juntos pra gente dar um pouco de risada? Vamos lá. Uma vergonha, é uma vergonha o que vocês estão fazendo. Cheio de irregularidades, vocês vêm aqui perturbar quem está se manifestando pacificamente. Uma vergonha, vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. São uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vergonha de vocês, vergonha. Vergonha de vocês. Vocês são vergonhosos. Palhaçada. Vai. Pois é, eu já vi. Palhaçada isso. Palhaçada. É o PCC, é o Comando Vermelho. Vieram aqui tirar as bandeiras de quem tá vendendo ali, de quem tá se manifestando pacificamente. E eles fazem essa palhaçada. Vergonha isso. Vergonha. Vocês são vergonhosos, vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês deviam ter vergonha de fazer isso. Vocês deviam ter vergonha. Falta de vergonha na cara de vocês. Sem vergonha. Vai, palhaço. A população vai voltar. Uma vergonha. Olha que vergonha, olha o que estão fazendo com o cidadão. Na praia cheio de irregularidade, cheio de pivete, fazendo arrastão e ganhando. Eu vou confessar que aquele cofrinho incidental ali do cara com a peruca não precisava, né? Aquele cofrinho ali a gente podia ter dispensado. Essa hora da manhã, 7h55, cofrinho, não dá. Ai, gente, é o alívio cômico dessas pessoas, né? Viu? Muito obrigado, patriotas, né? É uma vergonha. A praia é cheia de irregularidade. O carioca reclamando de irregularidade na praia. Eu sou carioca emérito, morei anos no Rio de Janeiro, posso falar. Tenho lugar de fala pra falar do Rio de Janeiro, tá bom? Pra falar bem e pra falar mal. E mesmo que eu não tivesse, ia falar igual, porque eu falo o que eu quiser. Né? Carioca reclamando de irregularidade na praia. Não tem lugar mais irregular no mundo do que uma praia no Rio de Janeiro, gente. No Rio de Janeiro até a areia é irregular, né? É a zona, né?
Tem um lado bom e tem um lado ruim, claro. Mas o cara deve frequentar a Copacabana há 60 anos, nunca reclamou de nada. Deve, inclusive, fazer parte de várias irregularidades que acontecem ali. Botou a rede de vôlei no lugar que não podia, entendeu? É aquela coisa. Vai indo, vai fazendo os troços do jeito que dá, né? Já comprou coisa de vendedor ambulante, já tudo. Já deve ter feito tudo ali. Já pode ter fumado uns negocinhos ali, que não pode também, que tem também. O pessoalzinho que quer fumar, fuma, né? E aí, mas tá, nesse dia o problema era a irregularidade. Ai, Brasil, muito obrigado, viu, Brasil? O Brasil é ótimo, né? Gente, ó, a gente tá... Vamos primeiro aqui, ó, antes de acabar o programa, vamos nos despedindo da nossa rede. Muito obrigado a quem nos acompanhou pela Rádio Brasil Atual, pela TVT e também pela TV Quirino Morena na Bahia. Nós estaremos de volta amanhã sexta-feira. Isso, amanhã sexta-feira, tá bom? Este foi o Desperta ICL. Obrigado pela sua companhia e até. Tchau. Ai, gente, muito bem. Ó, vamos encerrando o programa de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Vamos lá com uma notícia final aqui, só ler a manchete só, se o Jornal Globo deixar eu abrir, né? Jornal Globo. Neymar é acusado de trabalho oculto por empregada doméstica, que exige quase 2 milhões de indenização. Brasileira de 35 anos encaminhou o ex-astro do PSG ao Tribunal Industrial, segundo imprensa francesa. O atacante Neymar foi acusado de trabalho oculto por uma empregada doméstica brasileira no período em que trabalhava no PSG na França. Segundo o jornal francês Le Parisien, a mulher diz que trabalhava 7 dias por semana entre janeiro de 2021 e outubro de 2022, em um trabalho não declarado, e agora está exigindo uma quantia de 368 mil euros do Neymar. O caso do atacante foi designado para o Tribunal Industrial de Saint-Germain-en-Laye, no departamento de Yvelines. É assim que fala, gente. Meu francês não é bom, não. Além do trabalho oculto, a brasileira também culpa Neymar pelas horas extras não remuneradas e diz que precisou trabalhar até 15 dias antes do nascimento prematuro do seu 4º filho e sem acompanhamento médico. Portanto, aí mais um processo em cima de Neymar e família Neymar, né? Sempre um atrás do outro, né? Essa família é muito enrolada, né, gente? É inacreditável. Né? Família Neymar. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Ai, que, assim, ó. Sai pra lá. Alguém quer comprar um Audi? Eu não quero comprar. Que caro, gente, pelo amor de Deus. Bom, gente, é isso. Estamos acabando o programa de hoje. Eu vou encerrar um minutinho mais cedo, porque eu preciso descer correndo. Então é o seguinte, ó. Acabou agora. Eu estou indo para o estúdio lá embaixo, porque estarei no ICL Notícias primeira edição, tá bom? Daqui a pouquinho, ao vivo no estúdio, com os colegas, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Este foi o Desperta ICL de hoje, quinta-feira, 16 de novembro. Amanhã estaremos de volta. Um beijo para todo mundo e tchau. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance, não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.